Ou é tu é ariano só? E tá falando que A Ariana Grande não é ariana, a Ariana Grande é canceriana. Ah, é verdade. Isso eu sabia. Tô até gravando e falando de Ariana Grande já na hora gravada. Gente, uma boa noite pra quem vai nos assistir mais tarde. Bom dia, boa tarde, né? Você sabe. Vamos iniciar oficialmente, depois a gente vai respondendo o pessoal do chat. Mas, gente, então, só introduzindo, vamos então dar procedimento, né, nessa linha da história, né? Então, na semana passada a gente finalizou a antiguidade, né? Idade antiga, que a gente pode chamar também. A gente viu então a idade antiga ocidental, idade antiga oriental, né? Roma, Grécia, Mesopotâmia. Então agora a gente entra na Idade Média, né? Num período que posteriormente, né? Foi nomeado de Idade Média, como se estivesse no meio, né? Da evolução humana, da história humana, por assim dizer. Por isso que é o nome Média. E a Idade Média, ela costuma ser dividida antigamente era mais dividida, né, entre Idade Média, só Idade Média e Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né. Com o passar, né, com a evolução dos estudos, a gente conseguiu mais distinguir entre geograficamente, né, a Idade Média. A Idade Média ocidental, né, mais focada na Europa ocidental, e a Idade Média oriental mais focada, então, na parte do leste europeu, né, onde hoje é a Turquia, e os resquícios do Império Romano, né, que vocês devem ter visto na aula da semana passada, e a gente vai dar uma revisadinha no próximo slide. E semana que vem, então, vocês vão ver então, a Idade Média Oriental, que é quando a gente vai falar então, desse império, né, do resquícios do Império Romano, né, no Oriente, na Turquia, na atual Turquia, que a gente chama então, de Império Bizantino, e também vão ver né, a ascensão, né, o surgimento do Islã, né, da comunidade islâmica, que também tem um papel importantíssimo né, durante esse período que a gente chama de Idade Média. Julian, quer complementar alguma coisa? Não, só complementar o que tu já falou, que a questão da Idade Média, só falando um pouco dos conceitos e coisas cronológicas, e retomar o que a gente falou na primeira aula, aquelas coisinhas, né, de explicar o porquê que cada coisa se chama cada coisa. Uhum. Mas aí vocês lembram a questão da Idade das Trevas, que também é um dos codinomes da Idade Média, e aí a questão do predomínio, que vai ser super importante, que a gente vai falar durante toda a aula, sobre o predomínio da Igreja Católica, né, em relação aos territórios, aos reinos, né, esse clero como o topo da pirâmide, né, os top dos top ali, e aí a gente vai ver depois mais pra frente, mas também está muito relacionado com a questão desses iluministas, né, dessas pessoas que criaram esses codinomes, para falar, bom, a Idade Média é uma Idade Média porque ela é só um período entre a Antiguidade, que é esse esplendor, essa coisa toda. Filosofia, o surgimento da filosofia humana. Exatamente, até porque eles retomam isso, a gente vai ver nas próximas aulas, né, com o Renascimento e tudo mais, eles vão retomar toda essa cultura, esses estudos, né, antigos, tanto gregos, enfim, né, clássico, esse período clássico, e eles vão retomar, então eles denominam a Idade Média por isso, porque é uma transição só, ele não existe, ele é uma transição, e além de que é uma Idade das Trevas, aí porque Idade das Trevas, porque eles não tem uma produção de conhecimento, não vai ter isso, né, eles dizendo, não tem uma grande produção de conhecimento, a Igreja Católica domina todos os aspectos da vida daquelas pessoas, né, as pessoas que vivem nesse período, então o ensino, a produção cultural, tudo tem envolvimento da Igreja Católica, então eles veem isso como uma má coisa, só que claro, não é assim que funciona, a gente vai ver que a gente tem coisas que foram descobertas nesse período, produções literárias, produções científicas, também produzidas nesse período. Então, a gente tem que ter um olhar crítico em relação a isso, tá? Apesar de a Igreja Católica ter monopolizado a educação nesse período, como a gente vai ver depois, ele não vai ser de todo ruim, certo? Vai ser ruim por muitas coisas, mas para isso exatamente... com certeza. Mas a gente não pode falar que é uma Idade das Trevas, certo? Se a gente for pensar em questões científicas e culturais, tá? Eles tiveram foi um período diferente, mas não totalmente obscuro, digamos assim. Tá? Desculpa, me passei já.
Mas só complementando essa questão das trevas, nesse sentido de ser trevas, de ser uma coisa sem luz, na área do conhecimento, da cultura, também eles tinham, né, um distanciamento de ser uma idade das trevas, ser uma idade arcaica, uma idade violenta, uma idade de muitas guerras, de muitos direitos humanos não existentes, no caso, né, até porque essa questão de direitos humanos vem só depois da Revolução Francesa, né, mas de muitos malefícios para a humanidade em si, quando se ignora que na própria Idade Moderna e na própria depois, né, contemporânea, as questões de guerras, de violências, são tão pior quanto, né, a escravidão moderna é, a princípio, né, a priori, a principal violência humana que já foi praticada por humanos contra humanos na face da Terra, né? Começa na Idade Moderna. A bruxaria começa principalmente na Idade Moderna. A gente fala de bruxaria, eu falei até antes. A Idade Média, você tem esse negócio de relacionar com a Idade Média. Não, gente. Ele começa de verdade, tipo, real, na Idade Moderna. Então, se for analisar por isso, também é obscuro. Exatamente. Sobre a que a Nicole falou, assim, o nome das trevas não é bem aceito, é isso, então, Nicole. É um nome pejorativo para se nomear esse período, né, que a gente chama de Idade Média. E quem deu esse nome de Idade das Trevas, então, foram pessoas, né, que tinham um discurso que queriam falar mal desse passado mais longínquo e como se o presente fosse o melhor tempo que eles estivessem vivendo, né. Tanto que no futuro, né, depois que eles criaram esse termo de Idade das Trevas, no século XIX, vai vir o romantismo, né, o nascimento das nações, né, o surgimento das nações europeias principalmente, e aí vai ter então uma reviravolta nesse discurso de imaginar a Idade Média como uma Idade das Trevas, uma idade que deveria ser ignorada, e vão ter resgates de histórias do surgimento dos povos, das nações naqueles locais da Europa, né, então vai ter uma nova narrativa sobre a Idade Média, que é quando também vai ser resgatado essas histórias de contos de fada, né, essas Irmãos Grimm, todas essas historinhas que contavam, né, que mostravam uma Idade Média então mais romântica, uma Idade Média melhor de se viver e que tinha então era naquele período ali que estavam então as raízes dessas nações, né, que começam a surgir no século XIX, né, a Alemanha, a Itália e assim por diante. Eles chamam de criação dos mitos. Tem até um livro do Hobsbawm que eu super aconselho quem gosta mais dessas coisas, que é a criação das tradições. Então eles reinventam a história dos países, né, dos estados, para dar uma legitimidade, para deixar aquilo nós somos um país porque temos uma história, temos né, tudo uma coisa, eles recriam, né? Então, basicamente. Vamos lá. Próximo slide. É tu que tá com umas picapes hoje. Aqui não apareceu muito. Peraí que tá... Aqui, gente, então é não posso chamar isso. Esqueci a palavra disso agora. Uma linha de tempo. Isso. Né, que tá, então, mostrando os anos exatos, né, onde inicia a Idade Média, né, 476, que é quando é a data, né, conhecida como a queda do Império Romano, e a final da Idade Média, né, 1453, quando a queda do Império Romano do Oriente, né, então de Constantinopla, e essa primeira queda do Império Romano de 476 a gente pode dizer que é a queda do Império Romano do Ocidente, né, em Roma, na Itália, no caso. Aqui então tem umas características mais básicas, né, a gente vai ver todas essas características que estão aqui ao longo dos slides. Pode passar, Julinho. Então a gente vê, né, que tem um pouco mais de 1000 anos, né? Então é um período enorme, né? É menor que a Antiguidade, considerando que a Antiguidade, né, 3, 4 mil anos antes de Cristo, mas considerando esse tempo de 473 a 553 depois de Cristo, é quase 1000 anos, mais de 1000 anos na verdade, que teve muitas mudanças, né, no jeito de se formar conhecimento e a própria pensar a humanidade, né? Bom, então vendo como a crise do Império Romano Ocidental, né, a gente vê, como vocês viram na outra semana passada, há então problemas, né, na continuidade de expansão que o Império Romano havia fazendo, né, então eles começam a encontrar dificuldades para manter esse território tão grande que chegou a ser, né, começam então a faltar alimentos para alimentar essa parcela da população, principalmente a parcela da população chamada soldado colono, que eram então esses soldados que, além de cuidar das terras, de terem tarefas de camponeses, né, no campesinato também eram soldados, eram treinados para lutar.
Também vai haver problemas, então, na coleta de impostos, né, enfraquecimento do exército, e também vão ocorrer revoltas, né, de localidades que estavam sob esse domínio do Império Romano Ocidental, né, como no norte da África e na própria Gália, né, na Europa, ali naquela região mais do centro da Europa, onde hoje é França, um pouco da Alemanha, um pouco da Espanha, enfim. Outra característica, né, dessa crise do Império Romano é a instabilidade política, né, que os imperadores vão encontrar, né, durante, né, a gente vai ver várias conspirações, né, vários imperadores sendo assassinados ao longo, né, dos tempos, e isso vai gerando, né, uma certa crise, uma instabilidade política, né, entre os governantes. Crescimento do cristianismo, né, então havia então essa religião, né, que desde da morte de Cristo, né, lá em ano 0 antes depois de Cristo, até 400 e pouquinhos. Então, houve várias... foi uma religião que foi crescendo e foi conseguindo fiéis, né, acumulando fiéis ao longo, tanto da Mesopotâmia e subindo, né, ao longo da Europa. Muitas teorias de conspiração começam, né, a rondar junto com essa instabilidade política, com o surgimento surgimento não, mas a expansão dessa nova religião que é o cristianismo, né? Os cristãos então começam a não mais endeusar, né, o imperador como antes acontecia com os outros povos dominados que endeusavam seus imperadores. E os também, né, eram contra a escravidão que o Império Romano colocava sobre seus povos conquistados, né? Vai haver então uma crise também no sistema escravista justamente por essa diminuição dessa expansão, né? Então eles não tinham mais aonde se expandir, aonde dominar e os dominados que virariam escravizados, eles não conseguiam mais isso, né? Não conseguiam mais acumular a mão de obra escravizada a partir do domínio sobre outros povos. E essa falta de mão de obra, né, vai acabar então gerando uma crise econômica no próprio núcleo, né, do império, né? Vai começar a faltar comida, vai começar a faltar mantimento, não só para poder se expandir, mas para manter o que o império já tem, né, no que ele já existe. E concomitante a tudo isso, vai se intensificar ainda mais, né? Sempre ocorreram. Desde a Grécia Antiga a gente lembra, né, que a gente viu os povos, as invasões que aconteciam lá na Grécia, né? A gente vê que naquele último período da Grécia lá, esqueci o nome agora. Mas enfim, um povo que era do Alexandre o Grande, que os gregos consideravam como bárbaros, né? Eles consideravam esses povos como bárbaros, também acabam até dominando os gregos depois. Mas enfim, invasões de povos germânicos, povos bárbaros que a gente chamava, né? Vários povos macedônicos. Isso, Nicole. A Nicole tá mais enfiada que eu, viu? Razão. Os macedônicos que eram considerados como bárbaros pelos gregos. Então essas invasões germânicas sempre aconteceram. Mas, nesse contexto de 400 e pouquinho depois de Cristo, as invasões estão muito intensas, principalmente nesse terreno. Desculpa, Nicolas, olha eu. Nicolas, eu li Nicole, desculpa. É que eu li Nicole Balsa, vou ser bem sincero. Tô bem... É que tem um B e tem um H ali, gente. E tem S. Alguém escreve Nicole Balsa e vê se não parece um pouquinho. Desculpa, Nicolas. As invasões germânicas. Então, vão se intensificar ainda mais, e muito em decorrência também desse povo, né, dos hunos, que vinham então do meio ali da Ásia, e era um povo, era uma etnia muito, muito violenta. Então, as invasões que esses povos germânicos chamados hunos faziam sobre outros povos germânicos era muito violenta. Então, esses povos germânicos acabavam fugindo em direção, né, a Roma, em direção ao Império Romano, para encontrar mais estabilidade, mais segurança, né, perante aos hunos, que eram realmente um povo conhecido pela sua violência. Próximo slide, Julinho. Nicole Balsa. Todo professor erra o nome do cuidado. Aqui, gente, tem um mapinha, né, só mostrando, não precisa decorar nada desse mapa, é só para vocês visualizarem, né, esse contexto de invasões e de migrações, enfim, de trânsito desses povos germânicos, né. Então, aqui tem essa linha mais laranja, né, vindo da Ásia, onde está escrito Huns, é o trajeto, né, que os Huns vieram fazendo desde lá da Ásia até chegar na porta da Europa, né, e assim foram, então, empurrando esses povos que tinham medo dos hunos e foram, então, entrando no Império Romano. Próximo slide, Júnior.
Então, num primeiro momento, né, os germânicos vão ser recebidos, né, como invasores, como alguém que não merecia estar nesse território romano, então eles vão ser recebidos com guerra, né, vão ser presos, escravizados, enfim, mortos. Mas vai acontecer um momento que Roma vai enxergar nesses germanos que estão querendo chegar nas fronteiras do seu território, eles vão começar a perceber que seria, então, interessante para Roma mudar o contexto, transformar esses bárbaros, esses germânicos, em pessoas que protegeriam então o Império Romano, né? Então vai acontecer o que a gente chama de profissionalização do exército, que vai ser quando começa a pegar esses germânicos que já, né, tinham uma tendência, né, a gente vai ver logo mais uma tradição mais de guerra mesmo, né, de serem pessoas que tanto sabiam capinar, sabiam fazer as coisas básicas da subsistência, mas também sabiam guerrear. Então os germânicos vão acabar, né, adentrando no Império, desculpa, no Exército Romano como contratados, no sentido de, vocês nos protegem nossas fronteiras, em troca a gente deixa vocês ficarem onde vocês estão. Basicamente isso, né? Então, os germanos vão começar a pagar também, além do serviço militar, também vão acabar pagando impostos das plantações, né, que eles acabavam plantando nessas terras que eles estavam agora alocados. Próximo slide, Julinho, por favor. Aqui tem um infográficozinho, né, que é um resumo praticamente da Idade Média. A Idade Média, pode falar. É que pra mim a tela dos slides está toda branca, não sei se está acontecendo com mais do colega. Pra mim tá aparecendo. É uma foto que deve estar carregando pra ti ainda. Deve ser um infográficozinho. Logo mais deve abrir. Ou talvez atualize a página, Vitor. Então, a Idade Média ela é então conhecida basicamente por ser uma fusão, né, tanto dos costumes romanos com os costumes que chegam agora, né, nessa localidade, que são os costumes germânicos, né? Então a tradição romana e a tradição germânica, né, essas culturas que engloba tudo, né? Engloba relações pessoais, relações de servo, de senhor, líder, guerreiro, tudo isso vai se fundir, né? Vai ser uma mescla das tradições que chegam então com esses povos germânicos com os povos que ali já estavam, né? Os romanos. Próximo slide, Júlio. Na tradição romana, gente, aqui então algumas características, né, do que era a tradição romana e que vai continuar, né, vão ser importantes nesse percurso da Idade Média, né. O colonato, né, era uma tradição romana, né, então era essa vinculação à terra, né, desse camponês que então trabalhava na terra, sendo subordinado de um dono da terra, né, de um senhor daquela terra. A noção de propriedade, né, vai continuar durante a Idade Média, né, essa noção de que existe um território, um terreno, enfim, que possui um dono, né, ou uma dona, o que no povos germânicos não havia, né, porque eles eram seminômades, então eles não tinham essa tendência de se fixar por muito, muito tempo no mesmo território, então essa noção de propriedade não existia nos povos germânicos. A hierarquia social vai ser uma característica romana também, né, essa questão de terem vários estamentos na sociedade, né, de ter desde o escravizado ao servo, ao trabalhador assalariado, né, que recebia alguma coisa, mas depois tem os que rezam, enfim, vai ter toda uma hierarquia que vai acontecer, que vai continuar, né, durante a Idade Média, que não existia na tradição germânica, né, era um povo realmente que, claro, existia os líderes, né, os mais antigos, os mais velhos, tinham voz para liderar, os líderes militares, guerreiros e tal, mas não existia uma grande divisão social, uma grande hierarquia social como existia na tradição romana. A aristocracia, né, formada então por militares e por guerreiros pessoais, né, vai também ser uma característica que vai se manter durante a Idade Média, né, então pessoas que tinham muito dinheiro também eram as pessoas que sabiam guerrear, que sabiam comandar exércitos, né, então isso continua. O direito romano, né, essa questão de ter o direito de terem leis escritas, isso é uma questão que existiu em Roma, né, de se escrever as leis, de tabular as leis para poder, né, no futuro recorrer a elas e não ser algo só que passa pela oralidade. Isso é algo que vai acontecer também durante a Idade Média, né?
e a formação das cidades, né, que vai ir e voltar durante a Idade Média, mas vai acabar no final da Idade Média lá com as cidades voltando com quase com tudo, né, que é o que a gente vai chamar de tamanho de renascimento das cidades. Mas enfim, as cidades, né, esse território onde muita gente mora, né, onde muita gente se relaciona, vai ser algo que vai também, né, descender dessa tradição romana, o que não existia, né, nos povos germânicos, também pela questão, né, deles serem seminômades. Próximo slide, Júlio, por favor. E aqui, então, umas características da tradição germânica. Uma sociedade, então, mais ou menos igualitária, né? Então, a questão da hierarquia social não existia aqui. Mesmo os líderes, não havia muita distinção social entre quem era líder do exército, quem era guerreiro grande ou quem era muito antigo daquela família, daquele clã ali. Não existia muita diferença, pelo menos não de divisão de alimentos, de divisão dessas coisas, né? Então, era uma sociedade mais ou menos igualitária. Todos tinham quase como os mesmos direitos. Vai ter então essa questão da Assembleia, do Ting-Ding, que é o nome oficial que eles chamam, né, dessa questão de se reunir e debater, né, as questões daquele povo ali, uma questão um pouco semelhante ao que acontecia na Grécia, né, mas desconsiderando aquele contexto de democrático, que era uma assembleia mais no sentido de discussão das próximas etapas da situação, né, que aquela sociedade ali se encontrava. O que em Roma não existia, né? Em Roma a assembleia não era tão para todos, né? Era só sempre os mesmos, né? Vocês devem ter visto, os senadores, né? Sempre os mais antigos que se reuniam e se decidiam sobre tudo. Campesinato, então, na tradição germânica livre, né? Mas com essa tradição de saber guerrear, né? De terem habilidades de guerra. Então, eles também eram seminômades. As relações pessoais, né? O que a gente vai chamar de juramentos, estavam acima das relações institucionais, né? Então, o que isso quer dizer, né? Relações pessoais acima das relações institucionais. Quer dizer que o guerreiro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui curto. O guerreiro, ele vai ser mais leal ao seu líder, que está comandando naquela batalha ali, que está alocada ali, do que ser leal à sociedade como um todo ali, sabe? Como uma instituição. Ele era mais leal àquela pessoa em específico do que a uma instituição que ele não era palpável. Era uma questão muito mais de fidelidade, né? Que é uma coisa que vai ter aqui embaixo, né? Lealdade, reciprocidade entre líderes e guerreiros. Toda essa questão de relações pessoais, de juramentos, né? Estando acima das relações institucionais, somado nessa questão da lealdade, dessa reciprocidade que os líderes e os guerreiros tinham entre eles, é o que a gente vai chamar de comitatus. Então, comitatus nada mais é que essa relação entre guerreiro e líder, que é uma relação mais de igual para igual e de muita lealdade para com o outro, do que em Roma, que não acontecia, né? Em Roma, os guerreiros eles estavam dependendo de Roma, eles não estavam dependendo do seu líder ali daquele campo de batalha, por exemplo. Posso comentar uma coisa, só para eles se relacionarem depois. Quando a gente for falar sobre as relações no sistema feudal, né, isso é mais para o final da Idade Média, meio da Idade Média, a gente vai ver isso na prática, né? Eles levam ambas as tradições, que nem a gente viu antes, mas isso é um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, com a questão da vassalagem e tudo mais, que eles não escrevem por si só, né? Que nem o direito romano vai ter, tudo escritinho, bonitinho. Eles usam muito mais a tradição germânica nesse primeiro momento para estabelecer relações, né? Esses juramentos que a gente tá falando aqui, a gente vai ver esses juramentos entre senhores e vassalos, né? Então, dá para exemplificar também nessa questão. Nossa, isso eu... O que eu vou te responder, eu não sou também um expert em Roma. Péssima antiguidade. Mas eu não acho que pode ser interpretado dessa forma, justamente pela essa questão da lealdade ser uma característica que não havia em Roma, né? E a gente vê, né, como todo mundo se matava lá, né? Então eu não acho que foi uma lealdade nesse sentido germânico da palavra, nesse sentido do comitatus. Os motivos, né, que esse caso que tu tá falando aí, se teve uma lealdade ou não, enfim, foi uma questão mais
do acaso ali, mas não foi algo planejado nem algo tradicional, né? Daquele momento ali, porque os romanos não tinham essa tradição, né, desses juramentos, dessa lealdade, dessa questão do comitatus, como a gente vê, né, nos povos germânicos, e que isso vai continuar seguindo depois, né, ao longo da Idade Média, com as questões de vassalos e suzeranos que a gente vai ver logo mais. Uma última, então, característica, né, da tradição germânica vai ser, então, o que a gente chama de direito ordálio. Diferente desse direito romano, né, que era algo escrito, que era algo pensado, existiam humanos, né, cidadãos que pensavam sobre, né, os próprios governantes. No direito ordálio, são os deuses e a natureza que vão julgar os crimes, né, as questões que devem ser julgadas, né. Um exemplo é a questão da prova de fogo, né, que tinham lá, se alguma coisa pegar fogo ou se queimar de tal jeito, é porque é culpado. Se não for, é porque não é culpado, entendeu? E é uma A coisa bruxaria usavam isso na bruxaria. Se a mulher afundasse, amarravam ela com um negócio. Se ela afundasse, ela era culpada. É uma coisa assim, se ela tem todo um negócio, agora eu não lembro como é que era, mas tipo, era óbvio que ia afundar, sabe? Então, eles utilizam esse direito ordálio mesmo com a adoção dos negócios romanos, assim, é uma mistureba, né? Como a gente falou naquele primeiro infográfico lá, a Idade Média vai ser uma mistura ao longo de toda ela desses direitos, essas tradições, as culturas que vinham com os povos germânicos e se fundiram com os povos romanos. Jogava no penhasco, se voando era se botava uma vassoura embaixo das pernas e sair voando era bruxa. E tacava uma bola lá no quadribol lá. Esse direito ordálio, passou o slide, Julinho. Esse direito ordálio, gente, ele acabava abrindo espaço, né, para vingança privada, né? Porque, por exemplo, houve uma briga, daí alguém morreu. Mas ninguém muito viu, assim, houve uma vingança. Daí como é que eu ia provar que o meu irmão foi morto por um cara da outra família ali? Daí eu não tinha como provar. O que ia ser provado ia haver o julgamento, os líderes lá iam fazer a questão do fogo, lá iam chamar o Odin, Thor, sei lá quem. E dependendo do que aquele fator ali do fogo ou de alguma outra coisa ia ser decidido. Não havia uma junção de provas, um processo de investigação ou mesmo uma semelhança com casos passados, né? Como acontece muito no direito romano, né? Que a gente chama de jurisdição. Não existia isso, então não tinha como pegar um caso semelhante no passado para comparar com esse caso de agora. Era o Deus ali que ia decidir se era culpado ou não era. E essa questão de ser um direito que o direito ordálio era consuetudinário é justamente de ser algo que foi passado de geração para geração, pela oralidade, não teve nada escrito, né, nada que era passado fisicamente, era tudo, né, nas ideias, nos costumes e na oralidade que era transmitido de geração para geração, né, essa questão de saber, de julgar com os deuses, né, e com a natureza. Agora sim pode passar, Júlio. Aqui é um mapinha, né, de mais ou menos onde se encontravam, né, esses reinos germânicos, né, que após a queda do Império Romano, né, eu já vou explicar melhor isso, mas aqui é só um mapinha de onde eles se localizavam, né. Então tem os ostrogodos ali na região da Itália, os francos, né, onde hoje é a região da França, e os francos, já dando um spoiler, vai ser um dos poucos povos que vão conseguir uma grande visibilidade e duração, né? Vão conseguir se manter vivos e conseguir manter sua cultura viva, né? Em compensação, os outros vão acabar se fundindo ou mesmo sendo derrotados. E os bretões, né? Que lá na norte, lá, mas eles vão ficar bem quietos nesse momento, eles vão começar a se expandir mais para o final da Idade Média, né? Quando a gente vê a Inglaterra tretando, né, com os francos e com a França. Mas enfim, próximo slide. A gente vai ver isso mais para diante. Gente, quando Roma cai, acontece, né, um processo a cidade é invadida, né, e acontece então um processo de tanto os nobres quanto a própria população mais comum, né, ex-escravizados, enfim, eles acabavam saindo, né, fugindo da cidade, da capital e indo para o interior, né, então há um êxodo rural, não, é o êxodo urbano que chama, um êxodo urbano,
As pessoas saem da cidade e vão então para o interior plantar, né, fazer subsistência. E os nobres que fogem das cidades, eles começam então a construir castelos longe, né, onde vão ser longe de Roma, vão ser longe dos grandes centros urbanos, e começam então a construir castelos e começam então a receber pessoas que querem proteção. Mas aqui ainda não é feudalismo, aqui ainda é só a aristocracia, né, as dinastias surgindo, né, nobres se fundindo com povos germânicos e acabavam então criando, né, famílias bastante ricas e bastante proprietárias com bastante terras que acabavam então ganhando força através dessa questão também militar, né? Então, como eram áreas, como a gente viu lá na tradição germânica, que a aristocracia era quem detinha os meios da guerra, sabia guerrear, etc. Essa tradição se mantém, né, durante essa queda de Roma. A dinastia merovingia, então, características dela. Vai ser, então, os merovingios vão ser um povo, né, uma família que vai conseguir sobreviver durante diversos ataques, diversas invasões. Então, ao longo do tempo, ela vai conseguir se mantendo viva, né? Ela vai se estabelecer, então, nessa região da Gália, né, da atual França. Vão, né, acabar se distinguindo desses outros povos germânicos, né, os francos. Desculpa, eu não falei isso antes, mas merovingios é igual francos, tá, gente? Dinastia merovingia é uma dinastia, né, uma família merovingia, uma família franca que teve poder. Então, os merovingios são francos, assim como depois os carolíngios também vão ser descendentes dos povos francos. Mas voltando, os francos, né, vão acabar se distinguindo, né, dos outros povos germânicos justamente, né, por essa habilidade de conseguir se manter vivos, de conseguirem, né, sobreviver ao longo do tempo. Vão começar então a formar aliança com os bispos da Igreja Católica, né, com os que ficavam, né, perpetuando a fé pela região ali. Tentando também manter uma unidade, né, considerando que esse contexto ali naquele território ali existia muito conflito, muita invasão o tempo todo, difícil, né, de acontecer alguma paz naquele momento. E vai haver então um rei merovingio, né, chamado Clovis, que vai acabar se convertendo ao cristianismo, né, após vencer uma batalha, né. Tem toda uma historinha lá que ele sonhou que estava vencendo a batalha contra, né, os alamanos ali, era um outro povo germânico. E quando ele acordou do sonho, ele pintou daí na blusa, né, no peito dos seus guerreiros, a cruz de Cristo. Eu não sei que cruz era, Júlio. Tinha um nome direito à cruz lá, né, uma cruz específica. E ele pintou essa cruz no peito dos seus guerreiros. Eles foram lá, batalharam, ganharam nessa batalha de Tolbiac em 496. E a partir dessa vitória, então, Clovis, com uma certa promessa, né, e também muito em influência, né, da sua esposa, que já era convertida, né, ao cristianismo, Clovis então determina que a religião cristã vai ser a religião oficial, né, desse império, dessa localidade comandada, né, pela dinastia merovingia, né, nessa Gália, essa região da Gália. Então a gente vai ver nesse momento, né, após essa vitória da batalha, após então a promulgação do catolicismo, né, como religião oficial, a gente vê então o auge, né, do Império Merovingio, e a partir disso então consegue-se um início de uma unificação, né, naquela região. Então a Gália começa a se unificar e começa então a estar num período de mais paz, por assim dizer, pelo menos naquela região ali. Mas com o passar do tempo, né, após a morte do Clovis, principalmente, os reis que vão suceder a ele não vão ser reis com tantas habilidades de governar, com tantas habilidades também de comandar guerras como Clovis, por exemplo, e vai ser sucessivamente vários reis não vão ligar para isso, né? Vão ser os chamados reis indolentes, reis preguiçosos. E quem vai acabar então assumindo as frentes, já que os reis não estavam mais tão a fim de governar e por isso o império acabava então se enfraquecendo, né? A solução para esse descaso dos reis foi a criação, né? Foi a doação de terras para a nobreza e para o clero, né? Então os principais líderes de guerra que também eram ricos acabavam então recebendo terras e eles iam para o interior e lá construíam castelos e fortes
e assim, então, eles conseguiam se unificar. Pode falar, Vitor, foi tu que falou. Sim, sim. Não, uma questão. Os merovingios são francos, né? O pessoal Sim, ali Merovingios da é um nome de uma família de francos, né? Os francos eram Ah, vários, tá, era ok. uma Não, etnia, né? só uma coisa que me pegou. Durante mais pro final mesmo do Império Romano, eles já estavam estabelecidos como uma família poderosa e tal, ou eles ficaram poderosos após a queda Eles ficaram poderosos após a queda, porque, como a gente viu antes, após a queda do Império Romano, a aristocracia de Roma ali, ela sai de Roma e vai para o interior, né? E isso se passam alguns décadas, né? Talvez até séculos. Com o passar do tempo, né, essa aristocracia vai chegar no momento que a família merovingia vai acabar tendo mais poder que outras famílias, e nos embates, nas alianças aqui e acolá, a dinastia merovingia vai conseguindo ter uma maior amplitude, né, um maior poder, por assim dizer, do que outras famílias, do que outros aristocratas que antes faziam parte do Império Romano. E chega no momento, então, que os merovingios é a família, né? É o que possui mais poder naquela região. E por possuir mais poder, eles conseguem, então, dominar as outras famílias, outros povos ao seu redor. Mas o que também pode ser lido como uma certa unificação, né? Então, eles não brigam mais entre eles, então agora estão unificados, né? Sob um único imperador, né? No caso, seria o rei merovingio, né? Mas os francos já protegiam as fronteiras de Roma antes de sua queda, certo? Não só os francos, né? Todos os povos germânicos. Então era uma mistura. É como a gente vê ali na segunda frase, ó, os francos vão acabar se sobressaindo sobre os reinos, sobre outros povos germânicos por questões, né, de conseguirem sobreviver. As questões exatas não teria que ficar aqui e ler vários livros das questões exatas, chamar a Sibélia, que é a nossa professora lá, para saber as funções exatas de por que os merovingios se sobressaíram sobre as outras famílias francas e por que os francos se sobressaíram sobre os outros povos germânicos. Mas o que nos importa aqui é que, de fato, de todos os povos germânicos, né, que estavam naquele momento ali, os francos eram os que mais tinham poder de guerra, né, poder militar, que era o que mais valia naquele momento. E isso acabou, então, né, resultando nessa dinastia merovingia, né, nessa grande família que acabou unificando essa região da Gália. Tá respondido, gente? O martel a gente vai ver, Raíssa, daqui a pouquinho. Acho que daqui a mais 1 ou 2 slides. Mas dando procedimento que já temos que correr, tem bastante coisinha para ver. Então, né, para a solução sobre esse caso, né, desses reis que não queriam mais governar, que eram considerados reis preguiçosos, vai ser então doação de terra para grandes líderes militares e grandes proprietários de terra e também, né, para grandes posições da Igreja Católica, né, para pessoas que tinham grandes posições no clero, vão receber terras. E também vai acabar sendo criado, né, o cargo de majordomos, né, que vai ser uma espécie de prefeito do palácio, né, vai ser praticamente a mão direita do rei, do imperador, né. E a gente vai ter então um majordomos, né, um cara que ocupou esse cargo de majordomos, chamado Carlos Martel, que vinha também de uma família bastante conhecida, né, na região ali, que não era merovingia, era a família Pepinídeos, uma coisa assim, de onde vai derivar o nome Pepino. Mas Carlos Martel, então, vai ser um majordomos que vai ter muito poder durante a sua existência, né? O rei que estava no momento era um rei muito, muito enfraquecido. E o Carlos Martel vai ser responsável, né? Vai ganhar bastante fama por ser o responsável pela vitória dos francos, né? Na Batalha de Poitiers, em 732. E assim, né, com a vitória dos francos, há então uma quebra, né, uma parada do avanço do Islã, né, dos islâmicos, para a Europa, né? Eles chegam então em Poitiers, que é uma cidade vizinha de onde hoje podemos chamar Espanha e França. Os islâmicos não conseguem mais, né, se expandir para a Europa como eles tinham se expandido, né, na região da Espanha e de Portugal ali, né, da Granada, etc.
E com esse grande, né, essa grande vitória que foi, né, para os francos nessa quebra da expansão do Islã, o rei vai ficar mais enfraquecido ainda, né? O filho, então, de Carlos Martel, né, também vai virar um majordomos, também vai herdar essa fama de ser um bom governante, de saber governar, enfim, como o pai. E com a ajuda do Papa, né, naquele momento, Pipino Breve, que era filho de Carlos Martel, vai acabar, então, aplicando um golpe, né, sobre o rei merovingio e dessa maneira a dinastia merovingia chega ao seu fim, né, dando início, então, a uma nova família que chega ao poder nessa região da Gália, nessa região da França, que vai ser a família, né, a dinastia carolíngia. Próximo slide, João. Mandou um trava. Prof, o Carlos Martel era ele era... Um majordomos. Ele era o braço direito do rei, por assim dizer. E ele ganhou, ele era um líder militar, né? Ele foi responsável por uma importante vitória dos francos, né? Sobre o Islã. Mas qual é a tua dúvida, Vitor? Não, era isso, ele era um marjodomo. Ele é Marjodomo. Eu queria entender de onde ele tinha saído. Não precisam decorar esses nomes, gente. Majordomos, depois ali embaixo, Missi Dominici, esses nomes não precisam decorar nada, porque prova de história, como muito tempo foi conhecida, não é questão de decorar, é questão de entender o contexto. Se tu entende o contexto, a questão que tu for ler, quando for resolver a pergunta, né, ela vai te dar as informações de o que era Missi Dominici, o que era majordomo, essas coisas. Não vai ter, o que era majordomos? Era um bobo da corte? Era isso? Era aquilo? Isso não vai cair na prova, gente. Não se preocupem. Então, gente, nessa dinastia carolíngia, tá quase acabando a minha parte, Júlio. Nessa dinastia carolíngia, a gente vai ver, então, como é considerado como o auge, né, do reino franco, né, desse povo germânico dos francos. Pipino Breve, né, como contribuição pela ajuda que o Papa lhe deu quando ele virou rei, ele doa, então, boa parte, né, da Península Itálica para a Igreja Católica, né, que, então, a Igreja Católica começa, então, a ser proprietária dessa região ali da Península Itálica. E o rei carolíngio, né, no caso Pipino, ele acaba ficando um rei na parte da Gália, né, da França. Em 768, né, quando o Pipino morre, vai assumir então Carlos Magno, né, filho de Pipino, neto de Carlos Martel, né, então ele vinha, né, uma longa uma linha sucessória assim de grandes líderes, por assim dizer, né. Carlos Magno, né, vai ser um importante líder durante esse momento de Idade Média, né, ele vai ser responsável por uma grande expansão, né, do Império Carolíngio, com campanhas militares e uma enorme propagação do cristianismo, né, dando, né, procedimento a essa relação entre Igreja Católica e reis, né, e imperadores. Vai então conseguir, né, defender a Europa contra o avanço dos mouros, né, um outro povo germânico que também estava tentando invadir, né, os territórios da Gália. No ano 800, né, o Papa Leão III vai coroar Carlos Magno como o imperador romano do Ocidente, né, considerando então que para eles nesse momento era como se o Império Romano estava renascendo, estava ressurgindo, né, mas posteriormente a historiografia não vai considerar isso. Mas o Carlos Magno então vai ser nomeado como imperador, né, e não mais como rei, como ele era nomeado antes. Sendo imperador, né, vai haver então um êxito, né, na expansão e, como eu falei antes, isso vai ser visto como um retorno do Império Romano. Uma característica do Império Carolíngio, né, vai ser a criação dessas leis capitulares, né, que vão então uniformizar as normas dentro do império, né, então vai haver esse resgate do que a gente chama do direito romano, né, de ser um direito escrito, de ser um direito baseado em casos que já aconteceram, né, no passado. E vai haver também a criação de um novo cargo, né, do cargo de Missi Dominici, que vai ser um cargo onde proprietários de terra, né, grandes senhores, fiscalizavam os seus semelhantes, né, os seus colegas que também eram senhores, em nome do rei, né. Fiscalizar no sentido de saber se estava havendo
conspiração, né, complô contra o rei, coisas tipo assim, mas também a questão de pagamento de impostos. Mas essa articulação, né, essa criação desse cargo do Missi Dominici vai acabar fomentando, né, que esses senhores, esses proprietários de terra, acabassem formando alianças entre eles, né, e em algum momento até podendo também fazer complô contra o imperador. Então, um cargo que foi criado para proteger o imperador acabou meio que virando a culatra em certa medida. Próximo slide, Júlia, por favor. Aqui umas fotinhas só para ilustrar e para mostrar como eles eram parecidos, mas também são pinturas, né, posteriores às suas existências, né, gente? Isso não são pinturas da Idade Média. Talvez essa do Carlos Magno, mas eu não tenho muita certeza. Eu acho que não é, eu acho que é posterior também. Mas essas duas aqui, com certeza, é a Idade Moderna. A do Pepino, eu lembro de ter visto, era 1700 e pouco. Sim, é porque quando tem profundidade nos quadros, provavelmente é final da Idade Média, ou começo da Idade Moderna, porque eles não tinham essa coisa de... Lembra aqueles negócios, aqueles murais que tinha na igreja, as coisas assim? Pensem naquilo, era assim que era a arte na Idade Média. Então, basicamente, isso aqui é moderno. Próximo slide. Mais características da dinastia carolíngia, gente. Os grandes proprietários de terra, né, vão acabar oferecendo proteção aos proprietários menores de terra, né, e isso vai dar início, então, a esse sistema, né, que vai então, ter esse resgate, né, dessa relação que os germânicos tinham entre eles, que era do comitatus, né. Então, vai ser esse sistema de vassalagem e suzerania, que mais pra frente a gente vai ver melhorzinho o que funcionava cada função. Vai acontecer, então, um fato que a gente chama de renascimento carolíngio, né, que vai haver, então, um resgate de obras de artes antigas, né, vai haver uma criação de escolas, vai haver, então, um fomento de uma educação, né, para a plebe, para a sociedade mais comum, né, mais uma educação extremamente focada nos métodos cristãos, né? E lembrando que não era muito para os mais pobres, era os mais comuns, assim, que acabavam recebendo essa escolarização mais cristã. Mas nunca, né, aprendendo a ler, nunca aprendendo a poder se impor, né, contra certas coisas da Igreja Católica. Isso vai ser bem mais para frente. Mas essa revitalização, né, da arte e essa preocupação que o Carlos Magno tinha com a educação e essa promoção de educação que a Igreja Católica vai fornecer nesse momento vai ser uma das bases para as futuras universidades, né, que vão surgir mais para o final da Idade Média, mais para o ano de 1000 e pouquinho. Carlos Magno morre, então, em 814. Com a sua morte, né, o seu filho sucessor não vai ser um rei com um pulso firme como o dele, vai acabar havendo uma descentralização do império, né, porque a aristocracia rural não vai concordar, né, com a administração do filho do Carlos Magno, então eles vão acabar ascendindo, né, vão acabar conquistando mais poder. Luís, né, o piedoso, né, filho de Carlos Magno, vai conceder exagerado poder à igreja, né, ele vai se ausentar ainda mais dos seus afazeres de imperador e vai fornecer mais poder para a igreja controlar o império no nome dele. Quando ele morre, vai acontecer então um problema na divisão, né, do seu trono, por assim dizer, porque os seus filhos, né, vão proclamar para si a questão da progenitura, né, eles não vão concordar com a questão de que o primeiro filho é o que deveria ser rei. Eles vão brigar entre eles, 3, né, deles vão brigar entre eles, e até que vai se chegar a um acordo que vai ser o chamado de Tratado de Verdun, que vai acontecer em 843, que vai ser, então, essa divisão, né, do que antes fora o Império Carolíngio, né? Vai ser, então, o que era o Império Carolíngio vai se dividir em 3. Pode passar, Júlio, no próximo slide, que tem um mapinha. O Império Carolíngio, né, vai acabar se dividindo em 3 e cada vai ficar com uma parte desse império, então, né? A gente vai ver o Carlos ficando com o Lotário ficando com a parte do meio e Luís com uma parte mais do leste. Próximo slide. Declínio do Império Carolíngio, gente. Com a partilha do Império, né, vai enfraquecer ainda mais o que já estava enfraquecido. Novas invasões germânicas vão acontecer, né, como a gente viu, que já haviam antes do Império Romano, já haviam antes da Idade Média. Alguns momentos elas
diminuem, em outros momentos se intensificam, mas dificilmente acabaram de acontecer nesse momento. Os vikings acabam entrando na história, né, nesse momento, né, final de 900, por aí. Vai acontecendo então, uma insegurança generalizada, né, nessas populações, né, nesse povo que vivia nesses pequenos centros, né, não urbanos, mas esses pequenos centros populares que ficavam muitos em volta de castelos, né, em volta de grandes senhores donos de terra. Vai haver então um aumento, né, na autonomia desses nobres, né, desses proprietários de terra, né, então eles vão acabar se governando mais e prestando menos contas, né, aos reis, ao que forem imperadores. Vai haver um processo de fortificação das vilas, né, desses castelos, então começam a se erguer grandes muros em volta desses castelos, justamente para se proteger desses constantes ataques, né, dessas novas invasões que estavam acontecendo, né. E é nesse processo de aumentar o poder dos nobres, né, de novas invasões germânicas, de criação, né, de fortificações, de subir muros para proteger, né, esses núcleos, núcleos em volta de castelos e tal. Isso tudo, né, somando-se, vai acabar gerando, né, o que a gente chama do sistema feudal, né. Vai acontecer, então, essa fixação do camponês à terra, né, os servos e vilões. Então, essas pessoas acabavam se fixando à terra para ter proteção, e por ter proteção, acabavam, então, tendo que pagar impostos, que eram o que eles plantavam, parte dessas plantações eles pagavam, né, como impostos, ou mesmo trabalhavam nos mansos dos senhores, a gente vai ver isso mais para frente. E nesse processo de fixação do camponês à terra, a gente vai ver, então, uma coerção extraeconômica e político-legal acontecendo, né, então a gente vai ver que os senhores acabavam, então, meio que obrigando, e muitas vezes por meio da violência, a esses servos trabalharem enfim, né, ou eles ficavam ali, ou eles acabavam sofrendo violência dos povos germânicos, né, não tinha muitas escolhas, e acabavam, então, ficando melhor ficar ali, né, nas asas do grande senhor feudal, porque pelo menos tinha proteção dos muros, né, das fortificações. E é isso, gente. É nesse momento, então, que a gente começa a acontecer o sistema feudal, vai ser, então, o auge do feudalismo, e agora a gente vai ver, então, umas características do que era, então, esse sistema feudalista. É tu, Júlio. Gente, eu já vou adiantando vocês que a gente vai ficar até um pouquinho do intervalo. Eu vou tentar não pegar muito, porque é que essa parte é uma parte muito mais abstrata, assim, sabe? Tipo, coisas, conceitos e tudo mais, Isso, aqui, essa primeira parte ela é muito assim de nomes e datas, né? O que aconteceu, não que precise decorar essas coisas que nem o Bruno falou, mas ele é um pouquinho mais abstrato, então assim dá para dar uma corridinha a mais, assim, sabe? Então vamos começar com o sistema feudal falando primeiro que o sistema feudal ele foi diferente em cada território onde se passou, certo? Então, por exemplo, o sistema feudal ali da região da França era diferente da região da Alemanha, né? Que a gente tá falando nomes hoje, tá? Não que naquela época se chamava França, ou que naquela época se chamava Alemanha, mas nas regiões eram diferentes. Então, o sistema feudal, ele mudava de um lugar para outro, e ele também tinha uma maior gravidade, digamos assim, maior acentuado em alguns e menos em outros. Então, ele se desenvolveu mais tarde em alguns, foi até mais longe no tempo em outros. Por exemplo, a Rússia, ela mantém o sistema feudal até 1800. Certo? Então, a gente tem uma mistureba, assim, sabe? Aqui a gente vai falar basicamente da região dos francos, tá? O sistema feudal, assim, legítimo, digamos assim, que a gente estuda normalmente, é da região dos francos. E aí a gente vai analisar como é que se comportavam, tanto socialmente, economicamente e politicamente, certo? Então, a gente começa falando sobre a questão da agropecuária de subsistência. Então, o que a gente fala quando a gente está falando isso? A gente está falando sobre uma cultura, uma produção alimentar para si mesmo, tá? Para alimentação própria, alimentação. Aí a gente fala da produção do servo, certo? Eles plantando e plantando para os senhores, tá? Para o rei, para cima. Então, a gente tem uma população, que a gente vai ver aqui depois na pirâmide, né? Que são essa base, produzindo alimentação, produzindo os objetos que vão ser necessários para ser produzido, né, colhido.
Mas eles não dedicavam uma troca monetária, uma troca entre outros locais, certo? Eles produziam para si próprios. Então, essa é uma agropecuária de subsistência. Depois a gente vai ver que isso vai mudar com o tempo, aí a gente vai ter a questão da tecnologia, e aí vai aumentar a produção, e consequentemente, se aumenta a produção, cria-se aquela coisa que sobra. Então, se sobra, a gente pode trocar, e aí tem aquela coisa do lucro, mas isso aqui mais para frente, certo? Aqui é uma troca amonetária, certo? Se vai se ter uma troca de produto por produto, e não por uma moedinha, ou, né, uma moedinha de ouro, prato, essas coisas. Era produto por produto, certo? Autossuficiência, porque o que eles plantavam dentro desses territórios, né, eram autossuficientes para aquelas pessoas que moravam naquele lugar. E a divisão de terras em mansos. Pode passar que já dá para falar sobre os mansos ali, que tem uma fotinha. Ah, sou eu, né? KKK. Rindo. A gente tem aqui o manso senhorial, tá? Eles são divididos em 3. O manso senhorial, o comunal e o servil. Aí tem o manso senhorial, que é, né, pelo nome, o manso do senhor. Então, ele que controla o que é plantado aqui é para eles, tá? São os servos que plantam, tá? Tudo isso aqui são os servos que plantam. Mas esse manso, tudo que é plantado aqui vai direto para o senhor, certo? Então, aqui a gente vai ter o manso servil, que vai ser aí para consumo próprio, né, das pessoas que moravam ali, os colonos, mas uma parte também é para o senhor, como uma forma de imposto, certo? Então, eles plantavam aqui, é direto, e uma parte disso aqui também é direto para o senhor. O manso comunal, então, é mais um manso, como diz o nome, né, comum entre os servos, e vai ser utilizado aqui como floresta, como pasto, certo? Então, vai ser múltiplos significados, vai ser reutilizado por várias coisas. E aí qualquer um podia utilizar. E aí a gente tem a questão da rotação de culturas, que era bem utilizada nesse período, e a gente tem um exemplozinho aqui, né? Eles iam mudando com o tempo, tá? Aí no primeiro ano a gente tem a cevada no campo 1, o trigo no campo 2, o pousinho no campo 3, e aí no segundo ano eles vão trocar essa cultura. Isso eles faziam para que não houvesse um desgaste da terra, tá? Eles pensavam de uma forma que fosse dar para reutilizar há muito mais tempo e sem ter uma perda. Então, essa questão de rotação de cultura é super importante para a riqueza do solo, certo? Se tu planta uma mesma coisa por muito tempo naquele solo, ele vai ficar pobre de nutriente. Então, essa troca de plantio é super importante nesse período, certo? E aí, voltando rapidinho para a última coisa que estava escrito ali, guerras para a expansão territorial. Então, como eles plantavam e eles precisavam de mais terras. E aí, como se tinha mais terras, por guerras. Então, essa questão da expansão territorial era muito por causa disso, né? De aumentar as terras para a produção interna. E aí a gente já falou, né, de algumas das obrigações ali, por exemplo, a questão do manso senhorial ser plantado todo para o senhor. É uma obrigação, tá, do colono, né, não do senhor, eles têm que fazer isso, mas a gente tem as obrigações dos senhores com os seus servos, os colonos. A gente tem a proteção contra os inimigos invasores, porque, claro, tem que ter uma troca, certo? Eles não vão, os colonos não vão fazer tudo de graça, sem o pessoal lá de cima fazer nada. Então, a gente tem a proteção contra os inimigos invasores que entrarem nesse território, e eles não podem retirar as terras dos colonos. Então, os colonos não podem acordar num dia e com o senhor falando, não, bora que vocês estão, pode tirar aqui que vocês não estão mais morando aqui. Não podia fazer isso. Então, eles tinham esse benefício, né, de estarem ligados à terra, digamos assim. Mas, contudo, entretanto, a gente tem essas obrigações. A corvéia é um exemplo disso, trabalho obrigatório e sem remuneração. Claro, a gente não pode falar de escravidão, aqui é outro conceito, né? Apesar de eles não terem remuneração, eles têm uma certa liberdade, digamos assim. Isso é uma liberdade tanto de plantação, por exemplo, a gente tem a questão ali do manso comunal, eles tinham trocas, né, internas também. Então não chegava a ser uma escravidão por si só. Eles não estavam, tudo bem, na teoria eles não estavam ligados completamente. Não, eu digo, tem a servidão e a escravidão. Às vezes as pessoas falam, mas servidão, qual a diferença entre a servidão e a escravidão, né? A servidão, eles estão ligados também à terra, só que de uma forma diferente. Eles não têm
dono, eles não são obrigados a fazer as coisas. Tá, são, mas não é da mesma forma, certo? Eles estão ligados às. Isso, não são trocados por mercadorias, é diferente, certo? Eles são. É como se fosse uma troca benéfica entre esses dois, né? Esses dois estamentos. Aí tem a Corvéia, tem a Talha também, que é esse pagamento sobre produção do Manso Servil, que é esse pedaço aí que eu falei antes desse manso aqui que eles têm que pagar, né? Desse mansinho que eles falam um pouquinho deles, então vai para lá. As banalidades, que é o aluguel dos instrumentos de trabalho, eles tinham que pagar pelos instrumentos de trabalho. E o dízimo, né? Que vem até hoje, isso é uma coisa que nunca acabou, que é o 10% do Manso Servil para a igreja. Então, nesse período, a gente, além do senhor, né, e do rei, que a gente vai ver aqui como um rei super figurativo, que o rei que a gente pensa, o rei absolutista, é um rei totalmente diferente do rei da Idade Média. O rei da Idade Média, ele é muito mais figurativo, mais, assim, para bonito, né, do que um rei que realmente centralizava poder, digamos assim. Não, do Manso vai para o senhor. Vai direto pro senhor. Eu não sei se o senhor pagava alguma coisa, se eles tinham que obrigar. Agora eu não me recordo se eles tinham que pagar alguma coisa, os senhores, né? Mas pelo que eu saiba, não. Aí os colonos tinham que pagar esse dízimo. Aí tem várias outras coisas, tá? Isso aqui só foram alguns que eu coloquei. Tem hospitalidade, que eles têm que hospedar, né? Os colonos têm que hospedar o rei, o senhor, quando ele estiver na terra. Casamento também tem que pagar se casar, enfim, várias coisas, tá? Isso aqui é só uma das obrigações dos colonos, com os senhores. Sim, com certeza, até porque aqui a gente tá vendo pela própria pirâmide, né? Quem tá no topo da pirâmide é o clero. Então a gente tem essa pirâmide bem definida. E ela é totalmente estamental, tá? Ela não vai. Tu não vai ter uma questão de meritocracia, se o camponês se esforçar, ele vai virar nobre. Não, isso não existe, gente, isso não existe nesse período. A gente vai ter uma linha social bem definida, e se tu nasce uma coisa nesse período, o Bruno nasceu camponês, coitado, vai ser camponês até morrer, porque isso, se ele nasceu assim, ele vai ser assim até morrer. Se nasce nobre, aí existe a possibilidade, por exemplo, de ser, subir na vida indo pro clero. Porque, por exemplo, os nobres, eles tinham a questão de que o primogênito, né, isso foi definido com o tempo, mas o primogênito ele herdava as terras, e por uma questão de não fragmentação, né, imagina se fosse todos os filhos fossem herdar a terra, ia ser uma puta fragmentação, desculpa a palavra, mas uma grande fragmentação do território, né. Então, o que eles fazem? Dão pro primogênito a terra, e para os outros filhos eles decidem o que vão fazer. Normalmente o segundo filho virava alguém do clero, digamos assim. Então, esse clero, eles eram remanescentes dessa nobreza, certo? E aí, enfim, né, eles se retroalimentam aqui, o clero e a nobreza. Claro, o clero vai estar no topo ainda assim, mas eles devem, o clero, a nobreza deve ao clero, e o clero também cedia aos nobres, né, por exemplo, legitimação. Porque o clero, quando a gente está falando do clero, a Igreja Católica, ela decide tudo na vida dos colonos, tá? Tanto a hora que vai jantar, a hora que vai dormir. Eles que ditam o dia a dia dos colonos. Então, os colonos acreditam, querendo ou não, em tudo que a Igreja Católica fala. E a legitimação do clero, né, da Igreja Católica, com a nobreza e com a questão de rei, e a coisa de divindade, porque o rei é o enviado de Deus, é Deus que escolheu, legitimou, sabe? Então tem toda uma retroalimentação entre esses dois, certo? Então, cleros que rezam, ou chamados de oratores, né, em latim, a nobreza, os belatores, que lutam, porque vão participar das guerras, né, e esses outros filhos que sobram, além dos primogênitos, e os camponeses, que são os laboratórios, acho que e são os que trabalham. E aí a gente tem as relações sociais no feudo. Aí tem uma imagenzinha aqui, né, falando que a Igreja Católica é no topo, certo? Os reis figurativos, que nem eu falei, eles não detêm tanto poder que nem a gente vai ver na Idade Moderna. Os suzeranos, que são os abaixo, né? Imaginem isso como uma pirâmide. Alguém ano passado falou isso, eu fiquei com isso na cabeça. Que é tipo aquelas pirâmides de hoje em dia, sabe? Que aí é tipo como é que é o nome daquilo? Mary Kay, tipo, Enoria da Vida, essas coisas assim.
Que aí um passa pro outro, aí outro vai virando uma grande pirâmide. Esquema de pirâmide. O rei, ele dá terras para esses, que seriam seus vassalos, né? Os suzeranos. Aí os suzeranos vão fazer o quê? Eles falam, tem bastante terras. Vou dar para mais um. E aí vai dando uma grande fragmentação. Então, o que a gente fala sobre isso? A gente vai ter uma relação de suzerania, por exemplo. Eu sou uma suzerana, tá? Eu tenho terras. Aí eu vou dar pro Bruno uma terrinha. Falar, tá me sobrando uma terrinha aqui. Claro, não é assim que funciona, né? Mas tô mentindo. Tá me sobrando uma terrinha que eu vou dar pro Bruno. O Bruno é meu guerreiro bom e tal. Toda uma questão também de... sim. Não ia dar. Sim, pra recompensar. Isso, tem várias... Pobre coitado, vou dar um bracinho de terra pra ele. Não, tinha toda uma questão. Não, gente. Até porque se ele fosse um colono qualquer, eu não daria nada pra ele, tá? Ele nasceu colono, vai uma coluna. Então eu vou dar um pedacinho pra ele aqui, que ele é um bom cavaleiro. Eu vou dar um pedacinho de terra. Ele vai ser o meu vassalo, certo? Ele vai ser meu vassalo. Aí a gente restabeleceu uma relação de suzerania, de vassalagem. Ele vai receber as terras. E aí ele vai ser o meu vassalo e eu vou ser a suzerana dele. Só que aí, o que acontece? Se o Bruno pegar e falar, eu tenho bastante terra, vou dar um pedaço aqui para outra pessoa. Vamos ver o Nicolas, vai dar pro Nicolas. Aí o Nicolas vai receber terra. E aí o Bruno vai ser o vassalo do Nicolas. Contudo, entretanto, todavia, eu não vou ser a suzerana do Nicolas. Quem vai ser a suzerana do Nicolas é o Bruno. Então, o vassalo de um outro vassalo não é o meu vassalo, certo? Se existe um respeito, um juramento, que nem a gente falou antes, né, do juramento. O juramento do Bruno é comigo. O juramento do Nicolas, por exemplo, vai ser com o Bruno. Então, ele restabeleceu uma relação com o Bruno, não comigo. Com o rei. E o meu é com o rei. O suzerano não certo? É o rei, o suzerano é você. Exatamente. Por isso que é tão fragmentado nesse período, certo? A fragmentação é muito grande, porque existe essa grande esquema de pirâmide aí, que depois vai mudar com o tempo, né? E o Nicolas poderia ser suzerano de alguém e ter um vassalo, né? E exatamente. Assim. Exatamente. Então, basicamente é isso, tá, gente? É meio confuso, mas lembrem de esquema de pirâmide aí, porque é bem isso mesmo, tipo, fragmentação do território, e o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo, tá? Essa é a frase. É uma frase bem, como é que você sabe dizer? Exatamente, surgiu na Idade Média, gente. Estavam vendendo lá, se vocês forem ver as pinturas lá, os afrescos, vocês vão ver. Então, os vassalos não eram necessariamente pessoas sem posses de terra? Aí que tá. Todos esses títulos vão ser entre pessoas que já tinham alguma coisa, entendeu? Ou eram grandes guerreiros, mas por ser grande guerreiro tu já vinha de alguma família ou de algum parentesco com mais dinheiro, com mais nascimento do que um colono, do que um servo, por exemplo. Por isso que eu falo que não vai ter uma subida aí de vida aí de um colono, porque eles se doavam entre si, certo? Lembrem que eles tinham vários filhos e quem herdava era o primeiro, então sobrava vários filhos ali, né? E esses filhos acabavam, por sorte, se tiverem sorte, ganhando terras de outras pessoas. É isso, basicamente é isso. Como assim? Tá, peraí. Não, porque apesar de o rei não ter assim, um grande poder, né, de decisão, existia uma certa hierarquia. Então, a hierarquia é maior, isso também a gente lembra, isso é coisa dos romanos. Então, a hierarquia deveria ser respeitada, digamos assim. Então a gente vai ter uma lenta diminuição da sociedade, hein? Lembra daquela questão lá da antiguidade, como era Roma e começo da idade, né, da Idade Média. Então os colonos vão deixar de ser guerreiros ativos, certo? Isso não vai existir tanto. Vai existir, então, uma grande burocracia, eles vão retornar ao direito romano, né? Porque era uma coisa que não era tão forte nesse período. Então, o direito de ordário, essas coisas assim, eram super fortes nesse meio tempo, 1000, 1100, 1200, e aí o direito romano é retomado,
Então, a partir de 1300, mais ou menos, ele vai começar a ser escrito de novo. E como vão começar a ter leis e coisas nesse momento, tá? E até para organizar essa questão de suzerania e vassalagem, né? Começam então a ter documentos, cartas carimbadas com aquela coisa de cera, sabe? Isso tudo começa então a ser mais documentado e mais burocraticamente acordado do que só algo de fala, oratório, enfim. E aí começa a se virar uma tendência à homogeneização, começa a não se doar tanta terra, e aí eles decidem esse negócio da primogenitura com maior veemência, digamos assim. Aí começa a se fechar o cerco, né? E aí a expansão do feudalismo, vamos falar muito rapidamente agora. O feudalismo ele vai começar a ter um super decrescimento demográfico nesse momento, porque eles começam a produzir muita comida. Aí quando se produz muita comida, gente, é tiro e queda. Vai ter muita gente, começa a nascer muita gente, pessoas vão sobreviver mais tempo, certo? E aí, o que acontece com mais gente, a balança vira, né, e começa a ter mais fome. Então, vai ter um período aí de fome nesse meio tempo aí pro final da Idade Média. Vão ter uma resgate da economia monetária e especialização de funções. O que é? Fulano sabe fazer uma cadeira, sabe? Ele vai começar a trabalhar com marcenaria, e aí começar a se especializar em coisas específicas, artesanalmente, certo? Então, coisas bem específicas, que não existia até então. Construção de igrejas, aí vão ter rivalidade entre igrejas cristãs de domínio, essa aqui é minha paróquia, tipo, te manda, tá ligado? Aí vão ter rivalidades internas ali, obviamente, e as viagens e migrações, principalmente com os peregrinos. E aí eles vão levar a fé cristã para outros lugares, vão fazer viagens às Terras Santas e tudo mais. Basicamente isso. A Igreja Católica também, vou falar bem rapidamente. Eles vão tentar reforçar digamos, a autoridade deles, principalmente no final da Idade Média, tá? Eles vão começar a reforçar perante a ameaça do que os reis estavam se tornando nesse período. A gente tem o teocentrismo bem definido com o Concílio de Nicéia. Eu acho que isso eu não vou entrar muito, eu vou falar algumas coisas importantes. Eu acho que a reforma educacional, o Bruno já falou também, então ele vem a partir do Império Carolíngio, a Igreja Católica começa a fazer iniciar uma maior educação, principalmente dos meninos, né? Mulheres eram mais analfabetas nesse período, e das pessoas da nobreza, tá? Não era qualquer um. A paz de Deus, ele vai reforçar o feudalismo, vai falar assim, ó, olha isso aqui, para os colonos, isso aqui é legítimo, gente, vamos estabelecer que o triângulozinho, né, das classes é assim mesmo. Eles vão começar a refrear, se lembra das guerras expansionistas, eles começam a ficar preocupados que tá tendo muita guerra. Eles começam a ficar preocupados porque tem muita guerra e tem muita gente morrendo, menos fiel, né, gente? E aí eles falam, bom, vamos dar um parar de quieta. Antes disso, já tinham estabelecido a trégua de Deus, que era não poder guerrear em alguns períodos. Por exemplo, na Páscoa, não pode guerrear. Não poderia guerrear isso na Idade Média. Se fosse agora Páscoa, não pode guerrear. Então, já se estabelecia pouco a pouco, e aí a paz de Deus vem tipo, falar, não pode, mas guerrear cristão contra cristão, e aí isso vai ser super importante para as cruzadas, tá? Porque eles vão falar, o que a gente pode fazer? Vamos aumentar e ir para outro lugar, né? E aí eles vão em busca de outros lugares para guerrear, para pilhar, né? Digamos assim. E aí eles começam também a refrear a violência com a criação da cavalaria juramentada, que são essas cavalarias para proteger, né, os pobres, enfim. Eles não fazem isso de boa fé, eles fazem isso para controlar a situação que estava fugindo do controle, certo? A reforma gregoriana, então, ela vai começar como principalmente porque eles estavam com problemas de investidura. Quando fala querela, é discussão, tá? Querela é mais coisa de discussão. Basicamente, o rei lá do Império Sacro Romano Germânico, que é hoje a Alemanha, né? Ele fala que ele pode investir coisas tipo, para bispo e coisa aí. O Papa fala, não, gente, só um pouquinho. Vamos se respeitar. Só que aí o que acontece? Eles começam a, digamos, discutir. O Papa não gosta, porque o poder secular está tomando muito, né? O poder secular, eu digo, poder temporal ou o poder do rei. Estava tomando muito espaço. Então, eles começam a ficar preocupados com essa disputa de poder e que eles pudessem estar né, aqui. E aí eles fazem uma discussão aí a reforma gregoriana é mais para fechar o cerco, para falar, bom,
a Igreja Católica pode sofrer ataques desses reis, então vamos definir bem aqui, tá? O celibato clerical começa nesse período, instituição de sacramentos, que é super importante, porque aqui a igreja começa a controlar tudo que o colono faz, que é casamento, isso, né, os sacramentos, casamento, batismo, as coisas, fica tudo guardado lá na igreja, gente. Então, toda a vida de vocês estava lá na igreja, dentro da igreja. E reconhecimento das ordens monásticas mendicantes, que é os franciscanos, pessoas que viviam, né, em aqueles locais fechados, esqueci o nome agora dos locais, e eles iam viver de forma mais... Mosteiros, viviam de forma mais simples e tudo mais, mas isso... E aí o simonia e a indulgência, que é o comércio da fé. E aí a gente tem o spoiler que vai vir na próxima aula, que é a contra-reforma, né? Contra-reforma não, a reforma. E aí a Igreja Católica começa a se meter em questões que já vinham, né? Mas começou a se acirrar mais ainda, que é essa questão de vender a fé. E aí, a vender símbolos sagrados, tipo, o Santo Graal, vender o manto de Jesus Cristo, tipo, umas coisas muito específicas. E eles começam a vender isso para as pessoas mais pobres, e as nobres começam a comprar isso, tipo, como se fosse, ou comprar terra no céu, ou tu vai pro céu, se tu pagar, tu vai pro céu. Então, coisas do gênero. E aí, tem pessoas que começam a ir contra isso, algumas pessoas começam a analisar e falar, acho que isso talvez não seja correto, né? Tipo umas coisas, tipo, o prego lá que pregou na cruz, sabe? Umas coisas assim. E aí, fala das cruzadas rapidamente. A cruzada, basicamente, tá? Tava até lendo. Vou postar aqui um link. Vamos ver se eu... não, tá aqui. Eu vou postar um link. Eu posto no grupo depois. Um link que eu tava vendo sobre a questão das cruzadas na visão dos árabes. Mas que é interessante que a gente aqui trabalhar com a visão. A gente tá trabalhando, normalmente a gente trabalha com a visão dos europeus, né? E os árabes, que eles achavam das cruzadas. Mas, basicamente, as cruzadas, que foi? Foi várias expedições como forma de reivindicar a Terra Santa para si mesmo, porque eles estavam sendo invadidos por árabes e muçulmanos, né? Então, isso foi um pedido de um dos imperadores da época, que era... Eu não lembro quem era o imperador de... não sei, era... É lá de Constantinopla. Esqueci o nome, gente. Não vou lembrar agora. Bizâncio? E aí... Sim, é de Bizâncio, só que eu não tô lembrando do imperador. O nome do imperador. Enfim, não vale a pena também chamar para coisas de nome. Mas ele pede ajuda do Papa, né? Dos europeus para ajudar para retomar a Terra Santa. E aí eles se aproveitam disso, né? Eles falam, então vamos retomar a Terra Santa. Mas o que eles fazem, na verdade, é pilhagem, certo? E abertura do comércio, isso é importante, tá? Na quarta cruzada é uma cruzada super importante. A gente vai ter, todas as cruzadas basicamente não vão ser boas. O pessoal ali não vai ganhar. Eles até ganham por um tempo, aí os muçulmanos vão retomar tudo de novo. Então foi uma grande derrota dos cristãos, apesar de ter 8 pessoas, vai ser uma puta derrota. E aí a quarta cruzada, que é uma cruzada super importante, apesar de não ter sido uma grande cruzada, ela é importante porque ela abre o Mediterrâneo para a Europa. O que isso quer dizer? Comércio. Começa a ter comércio com o Oriente a partir de então. Então aqui, o renascimento cultural urbano só explode, tá? A partir daqui. E aí, renascimento comercial, tá? Inovações tecnológicas, aumento de cultura, seção de grãos. A gente vai começar a pensar em lucro nesse momento, mas ainda não vamos falar sobre o capitalismo ainda, só mais para frente. E a criação de feiras, né, de troca, comércio, e a necessidade de cunhagem de moedas, que vai ser super importante. E é por isso que se necessita de um rei forte, para ter moedas unificadas, certo? Em cada local. Então isso é super importante depois para o absolutismo. Renascimento urbano, aí vai ter a necessidade de cidades, porque até então não tinha cidade, gente. Aí era tudo, tipo, mato, as pessoas estavam no campo, certo? Eles começam a se reunir por uma questão logística, né, de comércio. E aí começa a se ter independência das cidades, a carta de franquia é isso, né? A necessidade o documento que dava uma independência às cidades dentro de terras. Então ele pedia ao rei, né, essa carta de franquia, e aí, se eles queriam ou não, eles concediam, certo? A independência das cidades para comércio, enfim, autonomia.
Cooperação de ofício, que é para criação de grupos artesanais, digamos assim, para definir especializações, definir ordem, e definir várias coisas. Não vou entrar também muito nisso, porque não tem, mas cooperação de qualidade. Cooperação de todos os mercadores vai ser isso também, mas pro comércio, tá? Basicamente isso. E aí, só fechando, eu peço desculpa por ter me passado tanto, tá? Mas depois quem não estiver vendo vai ver quem tiver gravar, tá? Não precisem. Se vocês não estão vendo agora, não tem problema, vai ficar gravado. Mas aí só spoiler pro próximo também, né? Que vai ser, então, a crise da Igreja Católica, que a gente vai falar na próxima aula. A fome, em decorrência tanto da Guerra dos 100 Anos aqui, né? Entre eles, entre a França e a Inglaterra, quanto os problemas de clima, né? E a gente vai ter a peste bubônica ainda, gente. Então, assim, vai ser um grande inferno na vida dos europeus ali no final do medievo, que vai dizimar 1/3 da população europeia. As revoltas camponesas, porque os reis vão estar aqui tomando e falar, tá, vamos trabalhar, tipo, aí vocês não estão fazendo tanto quanto faziam antes. Aí eles falam, pô, a gente tá morrendo, cara, tipo, não tem como a gente produzir tanto quanto antes. E aí eles vão criar as jaqueries, que são essas revoltas camponesas. E aí a gente vai entrar né, a gente tem a contra-reforma, a reforma contra-reforma, e aí a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, definindo então, né, cronologicamente, a fim da Idade Média, certo? Pode falar, Nicolas. É isso, gente. Eu não sei se eu vou liberar vocês, tá? Me desculpem, porque... Estão liberados, gente. Estão liberados, podem Muito obrigado pra quem ficou. Muito obrigado. Beijinhos. Desculpa, 1000 vezes desculpa, porque eu não gosto de passar tempo, tá? Mas a gente ficou conversando um pouquinho no início, né? Nicolas, tá? Não, a Terra Santa é o nascimento... É Jerusalém. É Jerusalém, tá? Embaixo. Era dominada pelos islâmicos há bastante tempo. Isso. Tanto é que o link que eu vou mandar aqui depois, ele fala sobre a questão de que Jerusalém estava super de boas nesse período. Tipo, eles nem proibiam os cristãos entrarem, sabe? Tipo, eles estavam super tranquilos em relação... Aí eles meio que não ficam, tipo, tá, por que estão guerreando com a gente se a gente não tá impedindo que eles entrem aqui? Então, eles não entendem muito bem. Depois eu mando o link ali. Não fica. É mais para baixo de Jerusalém. Hoje é na atual Israel, né? E Constantinopla hoje é atual Istambul, que fica na atual Turquia. Turquia, exatamente. É isso, gente. Tanto que Istambul tem vários resquícios, né, desse período aí. Enfim, é um museu vivo. Sim, super massa. Então tá, um beijo. Beijo, gente. Boa noite, galera. Até mais. Se cuidem.